Vamos começar o tempo extra de hoje falando do Furacão, que jogou mais cedo. O rubro-negro foi até Santa Catarina e ficou no empate em 1-1 contra o Avaí. Veja aí. E aqui na ressacada, o Atlético ficou no empate, no friozinho de Florianópolis, 1-1 com a equipe do Avaí em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Pós-classificação, a final da Libertadores, um Furacão que entrou em campo aqui no estádio do Avaí com praticamente força máxima, mas levou o gol do time catarinense aos 21 minutos do primeiro tempo. Nessa jogada aí que vocês vão acompanhar, cruzamento do lado esquerdo e William Potker de cabeça abriu o placar para a equipe do Avaí. Vem uma segunda etapa e um Atlético de Davi Terãs entrou no jogo e fez a diferença. Carregou a bola e de perna canhota marcou este golaço para deixar tudo igual aqui na cidade de Florianópolis. Esse foi o placar final do jogo. 1-1 aqui na ressacada, ponto conquistado e o Atlético que briga para ficar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro em meio a uma decisão de Libertadores, só que só lá no dia 29 de outubro. Até a decisão da Libertadores, foco total dentro do Campeonato Brasileiro. Semana inteira de treinamentos. Furacão encara apenas o Cuiabá no outro domingo, valendo mais 3 pontos dentro da competição. Agora, para o time rubro-negro, é foco total no Brasileiro e, claro, lá na frente, pensando na decisão da Libertadores. Valeu, muito obrigado, Monique Vilela. E aí, Gil Rocha, Iraptan Costa, Furacão entrou com o Terãs novamente no banco, né? E aí ele entrou de novo para resolver. Que gol lindo, cara. Que golaço, hein? Golaço mesmo, assim. Com todas as características de golaço, né? A jogada, o chute, o pulo do goleiro, o lugar que a bola entrou, tudo golaço clássico, vamos dizer assim. Agora, não adianta só dizer que o foco até a final da Libertadores é o Campeonato Brasileiro e não focar. E não colocar isso em prática, porque o primeiro tempo do Atlético foi de doer. Foi um primeiro tempo horroroso da equipe do Atlético, não poupou ninguém, né? Colocou a única mudança foi o Pablo no lugar do Vitor Roque. O Vitor Roque foi preservado, foi a única exceção para esse jogo, mas o primeiro tempo do Atlético foi muito ruim. E aí no segundo tempo, quando a equipe melhora, quando marca o gol de empate logo no comecinho com o Terãs, este golaço que vocês citaram, o Vitinho é expulso. E aí, isso daí foi segurar o empate. E aí foi segurar o empate, né? Foi o que restou. O Atlético até teve uma possibilidade ou outra em contragolpe no último lance. No último lance o Rômulo acertou a trave, mas foi muito pouco, né? Em relação, pelo desnível entre as equipes, pelos objetivos de Atlético e de Avaí, foi muito pouco aquilo que o Atlético apresentou em Florianópolis. O problema não é empatar com o Avaí em Florianópolis, mas o adversário não estava também inspirado. Não foi uma manhã, vamos dizer assim, que o adversário tivesse inspirado. Agora, em termos numéricos, está tudo bem, empate fora de casa, mais um pouquinho. Sexto, né? O Atlético se mantém aí na área de Libertadores, porque é aquela história, né? Sempre bom lembrar. O Atlético 43 pontos, o Atlético 12 vitórias. Vai decidir a Libertadores. Se ele ganhar do Flamengo, ele é campeão da Libertadores e garante a participação na Libertadores do ano que vem. Se ele perder do Flamengo, ele é vice-campeão da Libertadores só. Ele vai ter que buscar a vaga no Campeonato Brasileiro. Que então, deve ter um G8, né? Que deve ser um G8. Então, por enquanto, por isso que numericamente esse empate fora de casa passa a ser interessante. Agora, Iraptan, Gil, o Iraptan fala, tem que estar o foco e tal, mas, cara, se coloca no lugar de um jogador também. São 8 rodadas, né? Não tem como o cara já não dar uma pensadinha no jogo lá, né? Eu não sei, Osmar. Eu acho que Você acha que não tem isso? Jogador, ele pensa no dia seguinte, ele pensa no treino do dia seguinte, ele pensa no jogo do dia seguinte. Ele não fica pensando e deslumbrado do que vai acontecer daqui um mês, daqui 50 dias. Por mais que ele saiba que vai ter um jogo importante lá na frente. Mas ele tem que estar focado no dia seguinte. Não dá para ficar deslumbrado com a final da Libertadores e esquecer do Campeonato Brasileiro. A não ser, né? Então, se for por esse caminho, é melhor jogar com um time alternativo. Iraptan Costa, próximo adversário do Furacão será, né, a equipe do Cuiabá na Arena.
E a tendência é um Atlético já novamente, né, focado. Hoje até dou um desconto nesse jogo, o jogo às 11 da manhã, ainda vem sob a ressaca da conquista, né, da vaga na final. Mas em casa contra o Cuiabá tem que jogar bem e tem que atropelar o adversário.